primeira experiência profissional que eu tive foi uma experiência não formal. Eu trabalhei no supermercado Vem Cá, de empacotador. Eu pegava as mercadorias e levava até os carros e ganhava ali uns troquinhos. Eu trabalhava meio período, segunda, quarta e sexta-feira, e também aos sábados, porque dava bastante movimento. E esse troquinho, né, que eu recebia de ter levado a mercadoria até os carros, é meu primeiro rendimento financeiro que eu tive através desse trabalho. Isso eu tinha por volta de 13 anos. E eu também trabalhei como vendedor de verduras, percorri o bairro com uma charrete. E esse também é um dos primeiros trabalhos que eu tive também, logo na minha infância, com 13, 14 anos. Depois, aos 17 anos de idade, eu trabalhei na empresa Tipografia Gutierrez, no centro, na rua Dom Pedro II, próxima à Braguinha. Trabalhei por 2 anos nessa empresa. E nesse período, de 17 a 19 anos, eu também já estava estudando técnico em processamento de dados na OSE. Era um curso pago e eu usava esse dinheiro para poder pagar o meu curso. E esse período que eu fiquei nessa empresa, eu queria fazer algo diferente, pedi para que eu pudesse sair dessa empresa para poder então buscar estágios onde eu estava estudando, né, em processamento de dados. E eu não estava conseguindo. Aí eu consegui um trabalho na empresa Controlflex. Trabalhei por 3 meses na empresa Controlflex, não passei no período da experiência, acho que não devo ter sido um bom profissional na Controlflex, mas fiz muito bons amigos, muitas pessoas aqui mesmo de Brigadeiro Tobias atuaram nessa empresa. Mas esse tempo já me empurrou mais 3 meses, paguei mais 3 meses do meu curso, né? E depois eu precisava finalizar, eu achava que esse emprego na Controlflex eu conseguiria terminar o meu curso. Então eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Eu tinha vários tios que são pedreiros, então eu pedi o trabalho a um tio meu e ele me ajudou. Eu consegui empurrar mais um pouco ainda até chegar próximo ao final do meu curso para poder pagar, honrar, né, o curso que eu precisava finalizar. E quando eu estava finalizando esse curso, eu consegui um trabalho, fui dar aula de informática na cidade de São Roque, uma cidade aqui próxima. Então essa foi a minha primeira experiência profissional dentro da área que eu estava estudando. Fiquei por 2 anos nessa escola em São Roque, até que eu arrumei um trabalho de uma outra escola aqui mesmo na cidade de Sorocaba, onde eu fiquei por mais 1 ano e alguns meses. Eu pedi para sair dessa escola para poder criar a minha própria escola aqui no bairro, em Brigadeiro Tobias. E aí então eu já tinha por volta de 20, 21 anos. Eu criei essa escola e foi um caminho que eu fui desbravando. Eu não tinha nenhuma experiência como empreendedorismo, apenas essa vontade, essa vocação de querer empreender e poder compartilhar o meu conhecimento. Aí com essa experiência eu consegui montar essa escola, e essa escola eu fiquei por 1 ano. Até que eu fiz uma sociedade no centro da cidade, onde nós éramos em 5 sócios, criamos uma escola grande na frente do shopping Sorocaba, uma localização muito boa, a escola estava indo muito bem, e eu acabei saindo dessa sociedade a convite dos meus parceiros, sócios. Me pediram para sair da sociedade por conta da visão que nós não tínhamos, mas eu tinha mais experiência do que eles. Eu tinha uma visão, eles tinham outra. Eu tinha a visão de progresso, de continuar o crescimento, eles tinham uma outra visão, e por essa visão foi desfeita a nossa sociedade. Eu voltei aqui no bairro de Brigadeiro Tobias, só que eu voltei sem nada, eu comecei do zero novamente, e aí eu fiquei então por volta de 7, 8 anos nessa escola. E a escola que eu estava lá, ela em 8 meses ela se fechou por conta do caminho errado, ao meu ponto de vista, que eles levaram essa escola, e infelizmente foi um sonho que foi desmontado aí por parte desse sonho, pela ganância e pelo ego, né, desses meus sócios. Foi uma experiência amarga, mas eu voltei com muita força de vontade e construí minha escola do zero de novo. As pessoas voltaram, os alunos voltaram a se matricular, e eu continuei a construir o meu projeto. E nesse tempo de 7, 8 anos eu continuei estudando esses alguns poucos livros que eu utilizei para poder me aprimorar, me preparar mais pessoalmente também como profissionalmente. Eu preciso interromper essa história porque eu esqueci de um fato muito importante, que foi a criação do Jornal de Brigadeiro no meio dessa história. Aqui nós apontamos os problemas, e na escola de informática, que eu era o professor, eu era o cobrador, eu era o faxineiro. No jornal, a mesma coisa. Eu com o meu sócio no jornal, que era o Fabiano, nós fazíamos tudo, e aí a gente ia na rua, a gente pegava os anúncios, a gente pegava as matérias, as notícias, apontava os problemas e mostrava isso para a prefeitura. Nós éramos os vendedores, os desenhistas, porque nós fazíamos as artes, nós éramos os editores do jornal. Tudo isso foi fazendo com que a gente tivesse uma grande bagagem para poder aí manter esse jornal durante 12 anos, e o nosso foco principal era que o comércio de Brigadeiro fosse fortalecido. Nós tínhamos essa intenção. Então, além da escola, além do meu trabalho social,
que eu tinha também o Cine Muri, que nós íamos nos bairros para poder aí levar cultura, levar um pouco de alegria, diversão para a garotada. Tínhamos os projetos sociais que eu participava, as festas de Natal. Durante todo esse trabalho junto, fazia com que nós tínhamos a nossa intenção colocada em prática, que seria então trazer os benefícios das mais diversas formas para Brigadeiro Tobias e fazer com que o nosso bairro seja uma autoestima melhor, um conhecimento melhor. Na própria escola a gente conseguiu dar curso de metrologia gratuito, curso de inglês gratuito e pago também, curso de leitura e interpretação de desenho. Então, nesse período nós tivemos uma participação muito importante na formação profissional dos moradores, dos jovens, das crianças em Brigadeiro Tobias. Então, continuo então aí com a minha formação profissional. Eu fiz o curso em Empretec do Sebrae. Esse curso abriu muito a minha mente e no meio do processo que eu tinha 4, 5 anos da escola, eu consegui, essa escola ela teve um filho, ou seja, esse recurso que eu consegui com essa escola, eu consegui criar uma loja de 99, eu tinha o projeto de ficar 4 anos, né, com essa loja, junto com a escola, e deu certo, porque o comércio ele força muito você. Fiquei por 4 anos com essa loja, mantive a minha escola, estudando, continuando procurar estar no nível cada vez melhor para poder ser útil aos meus alunos. E nesse período todo, como eu estava muito próximo da comunidade, quem trabalha fora, às vezes a pessoa trabalha, vai para casa, ela não consegue enxergar muito de perto os problemas da comunidade. E eu, por estar no bairro, eu enxergava de perto, sentia a dor, principalmente eu que nasci aqui no bairro, queria mudar, queria melhorar, fazer algo além do ensino, né? Além daquilo que eu fazia como professor, dono da escola de informática. Eu comecei então a atuar nos problemas da nossa comunidade, a buscar soluções, a fazer a ponte com a prefeitura. Eu tenho uma longa história junto com o meu trabalho profissional, que foi acontecendo no trabalho político, porque eu não tinha intenção nenhuma de entrar na política. A minha intenção era melhorar a realidade do nosso bairro, era poder chamar a atenção e fazer com que as coisas melhorassem. Eu acreditava, sempre acreditei nisso e eu agia dessa forma. Mas isso fez com que eu entrasse na política. E aí a história do nosso bairro é que sempre um adversário atrapalhou o outro, e o bairro, ele é hoje, o bairro de Brigadeiro Tobias, é o que é por conta de nossa história. Apenas na história recente nós temos vereadores, que foi o Geraldo Reis e depois fui eu. Mas eu nasci e cresci vendo essa briga política, e eu ia fazer parte dessa nova geração junto com o Geraldo Reis. Aí em 2005 eu fiz uma parceria com ele, dizendo que em 2008 eu não seria candidato, eu tinha esse pensamento, para poder ajudá-lo, para poder apoiá-lo, para ter uma união, o bairro ter uma pessoa, e sim nós podemos então mudar esse rumo, esse destino dessa história de um bairro que nunca se unia. Nós conseguimos aquilo, tivemos sucesso, ele foi eleito, muitas melhoras aconteceu. Isso é uma bagagem profissional, política das melhores, porque eu estive dentro como assessoria, né? Eu construí a eleição, eu trabalhei 3 anos para que ele fosse eleito, ele foi eleito. Então nós tivemos um trabalho na comunidade, depois tivemos um trabalho dentro, e essa parceria entre eu e o Geraldo Reis acabou não dando certo. Eu saí da assessoria com 2 anos e ele continuou o mandato. Depois eu fui candidato e eu fui eleito. Aí o degrau foi maior e a responsabilidade, a seriedade maior ainda que eu tive que carregar. Então até então foi a responsabilidade maior e mais difícil. O maior desafio que eu tive na minha vida foi o de ter sido vereador. Eu não tinha nenhum parente, mais uma vez eu abri esse caminho sozinho, nunca tive nenhum conhecido próximo para poder me orientar politicamente. Então eu cheguei apenas com a cara, a coragem, a vontade de mudar o mundo e tal. Mas lá você começa do zero, não importa a sua bagagem profissional anterior, não importa quem você é, se você é advogado, se você é engenheiro, não importa. Lá dentro é uma outra escola. E eu vivenciei essa escola sempre com muita vontade, sempre com muita dedicação, procurando fazer o melhor possível. Mas dentro desse mandato, quem acompanha a história geral do nosso país percebeu que em 2015 nós tivemos a maior crise do Brasil até aquele momento. Isso fez falta também para que o progresso não chegasse aqui, quando, por exemplo, o PAC foi cortado e perdeu mais de 200 milhões em recursos, enfim. Isso afetou essa trajetória profissional, fazendo com que eu não fosse reeleito, faltando então 100 votos para ele poder ser reeleito e continuar esse progresso e continuar essa experiência profissional na política. Essa experiência que eu tive de um mandato, ela é única, ela é uma experiência que eu jamais teria em outras situações se não fosse por dentro da política, de entender o funcionamento. É que nesses 4 últimos anos em Brigadeiro Tobias nada aconteceu, não aconteceu uma obra, por falta da não representatividade. Eu não estava lá para poder concluir meus projetos. Então essa é a minha bagagem profissional, resumidamente.
e eu espero estar preparado. Eu estou e tenho maior vontade do que antes por conta da minha experiência. Eu sei exatamente o que eu vou fazer lá dentro. Eu sei como é que eu vou conseguir cumprir a minha missão da melhor forma possível, ter força de vontade, ter coragem e ter bagagem para poder enfrentar esses desafios e trazer sim os recursos que nós tanto sonhamos aqui para a nossa região.